Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 108 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter aí em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje será a parte 8 do verbo. Hoje nós vamos dedicar a nossa aula ao estudo dos verbos anômalos, dos verbos defectivos e dos verbos abundantes. Nossos objetivos são conhecer e diferenciar os verbos anômalos, os verbos defectivos e os verbos abundantes. Muito bem, pessoal. Vamos começar então pelos verbos anômalos. Bom, verbos anômalos, gente. Anômalo já lembra a palavra anomalia, ou seja, são os verbos que apresentam irregularidades profundas, ou seja, possuem uma anomalia profunda. Mudam de radical ao longo da conjugação. Os verbos anômalos e os verbos irregulares, eles não são sinônimos, pois os irregulares, eles sofrem alteração no mesmo radical e os anômalos, eles mudam completamente de radical. É o exemplo dos verbos ser e ir. São dois verbos anômalos da nossa língua que apresentam essas irregularidades ou essas anomalias profundas, né? Porque eles mudam de radical, certo? Então, a gente diz que ser e ir são verbos anômalos por excelência. Vamos ver exemplos de conjugação do verbo anômalo ir. Então, aqui eu tenho a tabela no modo indicativo, presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Bom, no presente, pessoal, eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides. Eles ou elas vão. Agora veja a mudança completa, né, no radical do verbo ir, quando eu conjugo esse verbo no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele ou ela foi, nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. E ainda uma terceira mudança, né, neste radical, que é conjugando esse mesmo verbo, que é o verbo ir, no pretérito imperfeito. Agora observe qual é a modificação, ó. Eu ia, tu ias, ele ou ela ia, nós íamos, vós íeis, eles ou elas iam. Então, por isso que ele é anômalo. Ele sofreu 3 modificações ao longo, né, das conjugações aqui dos tempos. Então, ele sofreu completa alteração no seu radical, né? Então, há mudanças nos radicais, alterando completamente a forma do verbo ir no presente, do verbo ir no pretérito perfeito e do verbo ir no pretérito imperfeito. Por isso que nós dizemos, então, que se trata de uma irregularidade profunda e, portanto, um verbo anômalo. Vamos observar agora a mesma irregularidade no verbo anômalo ser, né, que também vai sofrer essas alterações por completo no seu radical. Então, eu tenho novamente aqui um modelinho de tabela do modo indicativo, com a conjugação no tempo presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Observem que em nenhuma destas 3 formas conservou-se o mesmo radical, né? Então, olha lá no presente. Eu sou, tu és, ele ou ela é. Nós somos, vós sois, eles ou elas são. Já no pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele ou ela foi.
Nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. E no pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele ou ela era, nós éramos, vós éreis, eles ou elas eram, né? Então, são 3 formas diferentes aí de radicais para o verbo ser. Então, é uma anomalia, é uma irregularidade profunda no verbo, né? Devido à mudança completa do seu radical. Bom, vamos falar agora de verbos defectivos, né? O que são verbos defectivos? Aqueles que possuem conjugação incompleta. Ou seja, a gente não conjuga um verbo defectivo em todos os modos, tempos e pessoas. Em alguma delas não vai dar certo e não vai ter a forma que se adeque, né, a essa conjugação. Então, podem ser conjugados apenas nas formas arrisotônicas, né, nas formas cuja a vogal tônica permanece fora do radical, ou seja, lá para as desinências. Então, são exemplos de alguns verbos defectivos: adequar, falir, doer, reaver, abolir, banir, brandir, carpir, colorir, delir, explodir, ruir, exaurir, demolir, puir, delinquir, fulgir, feder, aturdir, bramir, esculpir, extorquir, retorquir, soer, né? Que seria o costumar ou ter de costume. Esses verbos, na sua maioria, eles são conjugados apenas na primeira e na segunda pessoa do plural, do modo indicativo. Então, primeira e segunda pessoa do plural, nós e vós, e do modo indicativo. Na segunda pessoa do plural, né, do modo imperativo, ou seja, o vós novamente. E não possuem flexões no presente do subjuntivo, né? Então, por isso eles são chamados de defectivos. Tem alguns tempos, modos e pessoas que vai ficar um buraquinho lá, que não vai ter como conjugar esse verbo, né? Então, a gente chama esse verbo de verbo preguiçoso, né? O verbo defectivo é um verbo preguiçoso, porque ele não se conjuga em todas as pessoas, tempos e modos. E por que que isso acontece? Alguns casos ocorrem por eufonia, ou seja, soa mal, né? Não dá aquele som agradável, que é o exemplo do eu coloro, eu não sei nem pronunciar, porque é muito estranho, né? Do verbo colorir. É mais fácil usar o pintar, né? Mas o colorir não dá pra gente conjugar na primeira pessoa. Também o abolir, ó, eu abolo, não dá, né? De abolir, ficou muito estranho. Então, ó, soa mal, né? Então, por uma questão de eufonia, a gente evita usar, né? A gente não conjuga. Outros acabam dando a duplicidade de sentido, né? Armando confusão, que é o caso do falir, porque existem formas que vão coincidir com formas do verbo falar. Por exemplo, eu falo, ele fale. Esse ali é o do falir. Mas falar também é eu falo, que ele fale. Então vai acabar causando ali uma confusão, né? Então são verbos que não têm forma adequada, por isso não se conjugam nestas pessoas ou nesses tempos ou modos verbais, tá? Agora a seguir a gente vai ver a conjugação do verbo defectivo falir. Vamos ver como é que ficou a construção, né? Então, falir é verbo defectivo, ele só se conjuga nas formas em que não se confunde com falar. Se ficar igual o verbo falar, não dá para a gente conjugar, senão vai ocorrer a confusão, né? São aquelas, então, em que aparece o i depois do L, no presente do indicativo, só o nós e o vós são conjugados, então, nós falimos, vós falis,
O presente do subjuntivo não existe para esse verbo. E os demais tempos podem ser conjugados daí normalmente, ó. Eu fali, ele faliu, nós falimos, eles faliram, né? Eu falia, ele falia, nós falíamos, eles faliam, né? Falirei, falirá, faliremos, falirão, faliria, faliria, faliríamos, faliriam, falindo, falido, né? Então as outras formas, tranquilo. Mas, olha, na primeira pessoa não tem como, né? No presente, eu falo, jamais, é muito estranho. Então, as formas inexistentes, né, quando não tem uma forma, elas podem ser supridas, neste caso aqui do verbo falir, por exemplo, pelo verbo quebrar, né, porque falir seria quebrar, né, essa falência. Ou ainda, usando a expressão abrir falência, né, aí você vai conjugar o quê? Vai conjugar o abrir, certo? Muito bem. O mesmo nós observamos no verbo defectivo colorir. Então, o colorir, que também é defectivo, né? Ele não deve ser conjugado em todas as pessoas. No presente do indicativo, conjuga-se em todas as pessoas, menos na primeira pessoa do singular, que é o eu, né? Veja que no exemplo ali embaixo a professora colocou risquinho do lado do eu, porque não tem uma forma adequada para conjugar na primeira pessoa, tá? Então, fica da seguinte forma, ó. Pro eu, não fala nada, usa outro verbo, né? Usa um verbo auxiliar, usa uma outra expressão. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris e eles colorem, ok? O verbo colorir, ele não é conjugado, então, também no presente do subjuntivo, né? Não existe subjuntivo para ele, tá? Então, não existe, portanto, ali, ó, espero que eu colora, que tu coloras, que ele colora. Não, jamais, né? Isso aqui soou muito estranho. E o imperativo afirmativo, que é o modo que indica a ordem, pedido, apelo, conselho, nós só vamos conjugar o colorir no tu e no vós. Então, colore tu, colori vós, certo? O imperativo negativo, modo que indica também o pedido, a ordem, né, o apelo, mas negativamente, não existe também para este verbo, tá? Todos os outros tempos têm conjugação regular, como acontece com qualquer outro verbo, então, terminado em ir, né? Eu colori, eu coloria, eu colorirei, eu coloriria, se eu colorisse, né? Então, tirando aquelas exceções ali anteriores que foram citadas, os demais tempos podem ser conjugados normalmente para o verbo colorir, tá? Tem a mesma conjugação que o verbo colorir, os seguintes verbos, pessoal, ou seja, segue, né? Essas mesmas regras aqui, para o verbo abolir, banir, carpir, demolir, delinquir, extorquir e explodir. E agora vamos ver ainda por último o que são verbos abundantes, né? Que são aqueles que, em determinadas conjugações, eles têm mais de uma forma aceita pela gramática. Então, é mais comum haver duas formas equivalentes, né, possíveis, mas há casos que têm até 3 formas. Algumas vezes, ambas as formas possíveis são usadas, né, pelos falantes, mas há casos em que os falantes vão usar com mais frequência apenas uma delas, tá? Fazendo então com que a outra seja menos conhecida. Os verbos abundantes, eles podem ter conjugação regular ou irregular, né? Sendo que em casos específicos, dependendo do tempo, da pessoa e da conjugação, haverá sempre mais de uma forma possível. Isso vai ocorrer com mais frequência no particípio do verbo, tá? Que é o que a gente chama de particípio duplo, tá? Então a gente vai ver agora uma tabelinha, né? Onde aparece aí esses verbos abundantes da primeira conjugação, né? Então, veja, eu tenho aqui o verbo no infinitivo,
No infinitivo é quando ele termina em R. Neste caso aqui, como é de primeira conjugação, eles terminam em ar. Na segunda coluna, eu tenho a forma desse verbo no particípio regular. E na terceira coluna, eu tenho o particípio irregular. Então, esses verbos que têm, que possuem duas formas no particípio, uma regular e uma irregular, é que eu chamo então de verbos abundantes. Vamos ver. Aceitar, aceitado, aceito. Entregar, entregado, entregue. Expressar, expressado, expresso. Ganhar, ganhado, ganho. Gastar, gastado, gasto. Limpar, limpado, limpo. Matar, matado, morto. Morrer, morrido e morto. Pagar, pagado e pago. E pegar, pegado e pego, São os verbos que a gente vai precisar utilizar com um verbo auxiliar junto, Um auxiliar e mais a forma no particípio. Alguns verbos abundantes de segunda conjugação, Então aqui tem alguns exemplos para vocês. O verbo aqui no infinitivo, no particípio regular e no particípio irregular. Acender, então por que esses são de segunda conjugação? Porque agora eles terminam em er. Acender, acendido, aceso. Eleger, elegido, eleito. Envolver, envolvido, envolto. Prender, prendido, preso. Suspender, suspendido, suspenso. E por fim, alguns verbos abundantes de terceira conjugação, que são aqueles terminados em ir. Então vamos lá, exprimir, exprimido, expresso. Extinguir, extinguido, extinto. Frigir, frigido, frito. Imprimir, imprimido, impresso. E tingir, tingido ou tinto. Ok, pessoal? Então, estes são os abundantes, Quando eu tenho duas formas, uma no particípio regular e uma no particípio irregular, ok? Então, agora vamos aos exercícios desta aula, que são muito importantes aí para que você possa fixar esse conteúdo que nós estudamos hoje. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!